Muito bom dia, Solanos e Chainlinkos. Como vocês estão? Mares calmos na Cryptoland. Bitcoin nesse momento sendo cotado a 94 mil dólares após ter acessado aquela região de resistência já mapeada. Olha lá. Chegou muito próximo da resistência, né, investidores? 96.400 está sendo apontado aqui. Aquela região entre 96 e 97, né? Então ele chegou bem pertinho. Bitcoin já chegou a fazer uma alta de... Vamos ver aqui. 28% desde o fundo que ele deixou, né? E esse movimento ascendente do Bitcoin também catalisou aqui uma recuperação legal para as altcoins que hoje deram uma descansada, mas nos últimos dias elas tiveram performances bem legais. Eu quero mostrar algumas que têm se destacado aqui. Eu já tenho antecipado isso para os membros, as altcoins que têm apresentado aspectos de força. Uma delas é a própria FET, né? Que vinha mostrando ela, olha só o aspecto de força que a FET está mostrando, montou pivô de alta, rompeu a linha de tendência de baixa e foi, né? A FET já chegou a se valorizar 133% desde aquela mínima, né? Nesse momento encontra-se esticada. Cara, você vai montar uma posição num ativo que subiu 133%, você tem que saber que isso aqui sim, já está esticado, já é arriscado entrar. Então o ideal é que o investidor espere por retrações. Não compre a ida. Não compre a ida. Investir não é uma tarefa exatamente fácil, porque comprar a ida psicologicamente é mais fácil, só que te coloca em um risco maior. Comprar a queda é psicologicamente mais difícil, tá? Porque está caindo, você sente que parece que está vindo contra, mas você se coloca em uma posição mais favorável, né? Até porque, veja que uma correção em níveis de Fibonacci aqui, de retração de Fibonacci, já vão levar a FET para patamares... seriam patamares corretivos. Olha, alguém comprou esse topo aqui, certo? Alguém comprou aquele topinho ali, ó. Quem comprou aquele topo ali já teria menos 27% se essa correção emplacar. A gente nem tem sinal de correção claro assim na FET ainda, tá? Então a FET tá na ida ainda, tá? Também não estou recomendando que você compre esses tokens aqui, vocês já entendem isso, né, investidores? Aqui eu estou falando dos tokens que já estão apresentando sinais de força, e aí cabe a análise de cada um, né, se faz sentido ter essa posição. Eu estava até analisando a FET antes, na verdade eu comecei uma gravação aqui e descobri que não estava sendo gravado o áudio, eu tive que recomeçar tudo aqui com vocês, mas vamos lá, né, faz parte. A Jasmy Coin tá se projetando também com bastante contundência aqui. Eu vinha mostrando ela para vocês, falando, gente, a Jasmy tá forte e ela acessou agora uma região de resistência natural que ela deu que ela encontra um pouco mais de dificuldade, porque veja quantas vezes essa mesma faixa de preço atuou como um suporte para ela. Mas esse é um token que segue preservando topos e fundos ascendentes dentro desse bull market, é um token que está em bull market, fez uma movimentação aqui quase que de livro, né, que corrigiu em cima de topos do passado, né? Olha só, topo, fundo, segurou aqui, ó, uma mesma faixa de preço que segurou ela, então é aquele lance, né? Você fala, não vou comprar a faca caindo. Você vê que no mercado a gente não tem uma ciência concreta. O cara que comprou a faca caindo aqui, ó, não tem receita de bolo. O cara que comprou a faca caindo aqui, uma hora dessa estourou, se correu o maior risco, mas ó, já está com 118% de alta, né? Então, enfim, a Jasmy também é um token que desses principais aqui da watchlist está chamando a atenção, assim como a Pendle, eu já estava sinalizando para vocês também, apesar da Pendle ter acessado uma região de resistência, ainda assim ela está apresentando um aspecto de força bem legal aqui, certo? Foi das primeiras a começar a apresentar aspectos de recuperação. Essas análises eu tenho feito muito mais para os membros, mostrado para os membros lá, tenho olhado mais altcoins com eles e sinalizando aquilo que está dando sinal legal, né? E a Sui, né, cara? A Sui tá muito forte, dá uma olhada. Também lá com os membros do canal, a gente falou muito, mostrava a Sui e falava, gente, a Sui é uma das que tá mais interessante, um ponto mais interessante aqui durante essa fase de queda, né? E aí o investidor que tomou posições naquela fase já foi premiado com uma alta aí de 100%, chegou a bater mais de 100% de alta. A Sui tá muito forte, e é aquilo que eu tô falando,
Comprar isso aqui dessa forma é bastante arriscado. Seria tentar a sorte. É como você apostar numa bet lá que o jogador vai fazer 3 gols. Pode fazer? Pode, mas mano, tá? Não é uma tarefa fácil não. Porque ela já subiu bastante, ela pode continuar subindo, tá? Mas aqui a gente já vê algum aspecto de que esticou demais para uma entrada. Aí é aquela coisa, o cara tem que idealmente esperar aqui algum nível de retração de FIBA do movimento. Eu acho que o ponto ótimo para a Sui seria 2,78. Será que vai lá? Para ela ir lá, precisaria de uma queda já bem acentuada, eu acredito. Ó, 20%, 18% praticamente, para chegar lá. Né? Seria um ponto ótimo ali para uma tomada de posição dentro de Sui, e ainda assim a certeza de que ela iria já imediatamente retomar a alta. Mas aqui do jeito que está já esticou bastante, enfim, pode continuar subindo, é um criptoativo, o criptoativo sobe sobrecomprado por muito tempo, mas enfim, chega um momento que acaba ficando muito arriscado. Mas esses são alguns tokens que apresentam aspectos de recuperação bem legais, assim como a Aerodrome também, aqui é um bônus. A Aerodrome também... Também cheguei a mostrar a Aerodrome, né? Ela tá rompendo aqui uma LTB e tal. Daquele ponto de rompimento para cá, ela já fez aqui uma alta chegou a subir 45%, também tá um pouquinho esticada, enfim. E aí muito vai depender da dinâmica que o próprio Bitcoin vai imprimir, né, para o mercado, né, investidores. E eu repito, esses tokens aí, faça o seu próprio estudo, tá bom? Isso não é exatamente uma recomendação. Eu acho que são bons tokens, eu vejo como bons projetos cripto, mas sabe, criptomoeda é extremamente arriscado. Ganhos e perdas são responsabilidades sempre do próprio investidor. Né? E aí o Bitcoin acessa então aquela região começamos a ver alguns aspectos aqui de uma correçãozinha, pelo menos uma correção de curto prazo já aconteceu, né? Olha só, no 4 horas. Se de repente se projetar para baixo desses topos, pode vir buscar níveis aqui próximo dos 92. Pontos ótimos para o Bitcoin seria a sobrevenda no 4 horas, né? Vamos ver onde seria uma sobrevenda aqui no 4 horas. Indicador mostrando perda de força nessas últimas horas aqui. Aí eu quero ver o RSI Levels, que está aqui em 87, né? 87 seria um ponto ótimo para Bitcoin nesse momento, acredito eu. Acho que aquilo deve ter algum nível de confluência com a média de 200 do diário. Vamos ver aqui. Média de 200 do diário. Média móvel, olha lá, exatamente, 89. Então esse seria o ponto ótimo. Agora, vai voltar? Eu não sei, brother. I am not your guru. Já assistiram aquele documentário do Tony Robbins? É Tony Robbins o coach? Aquele coach bem grandão lá. Eu não sou o seu guru, eu não sei. Assim como o Tony Robbins, eu também não sou o guru, eu não sei. Por enquanto, a gente não tem aspectos claros de correção do Bitcoin. O que a gente tem sim, o Bitcoin acessou uma região de resistência. Então aqui, cara, tudo pode acontecer. Tá? Tudo pode acontecer. A única convicção que eu tenho é que o Bitcoin vai pular lá para casa dos 150 mil dólares em 2025. Tá bom? Mas aqui no curto prazo, curtíssimo prazo, o que vai acontecer? Vamos assistir para ver. Né? A gente já estava sinalizando aqui, né, que o Bitcoin, tá apresentando força, olha o Bitcoin rompendo lá, o Bitcoin tá forte. E aí aqueles carinhas que tem o QI inferior ao QI de um chimpanzé. Vocês sabiam, investidores, que o chimpanzé, uma universidade americana fez um estudo lá e identificou que chimpanzé é um bicho muito inteligente, viu? Chimpanzé tem um QI médio de 82. Sabiam disso? E tem muito ser humano que não tem esse QI, sabia? Ou seja, é correto afirmar que tem chimpanzé que é mais inteligente que ser humano. E aí alguns deles estavam falando de bear market, falando que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas olha lá. Uma hora dessa, onde estão os carinhas que têm QI inferior a de um chimpanzé? Eu não sei. Eu não sei onde eles estão agora. Mas eles vão voltar. Essa é a única certeza. Quando eles vão voltar? Talvez se o Bitcoin iniciar um processinho corretivo aqui. O que joga em favor, talvez, da continuidade de alta do Bitcoin, ao invés de corrigir de forma descendente, pode até fazer com que o Bitcoin corrija lateralmente ou até mesmo já exploda e siga essa mesma trajetória ascendente. Veja que no vida do Bitcoin não, tá? Eu sei, você veio lá do Ibov, ficou atraído pela rentabilidade do Bitcoin. Lá no Ibov subiu 3, 4 pregões seguidos, só esticou demais, meu Deus, socorro. Aqui não, aqui a parada vai embora, mano. Vai embora, não para. Olha esse movimento de alta do Bitcoin aqui, ó.
Ó, aqui falaram que ia cair, que ia derreter, que ia corrigir. Aqui também. Aqui também. Por isso que não dá para ficar cravando muita coisa, não. O Bitcoin, quando ele entra numa frequência muito forte, ele vai embora. Aí, o que pode colocar ele nessa frequência forte ou na frequência de correção? Eu acredito que o apetite ao risco da próxima semana no mercado. O S&P rompeu para cima. O S&P rompeu o topo. Investidores, o S&P desconfigurou a tendência de baixa. Ele desconfigurou a tendência de baixa. Veja que ele rompeu para cima, no 4 horas ele segurou na média de 200 e voltou, fechou a semana ao jeito que ele fechou a semana. Eu estava falando que o S&P vai ainda nesse ano de 2025 se reencontrar com o topo, e aí a rapaziadinha lá do QI 82 estava falando que não. Olha lá. Vai ou não vai? Grande chance. Grande chance de se reencontrar com o topo, até mesmo antes do que eu mesmo esperava. Cara, a gente olha esses gráficos há muito tempo, há muitos anos já. Eu já tenho quase uma década olhando esses gráficos. Então a gente começa a aprender também, não só olhando o gráfico, mas vivendo a experiência do mercado, sentindo o que está acontecendo, fazendo uma leitura do todo. E aí a gente erra também, mas em vários momentos a gente acerta. Fala, não, é isso mesmo. Lá. Eu tô achando que se o S&P, se a gente abrir a semana com a confirmação desse viés positivo, aí o Bitcoin nem corrige, tá? Nem corrige. O Bitcoin vai andar. A Nasdaq também, ó. Olha o jeito que a Nasdaq fechou. Rompeu para cima, tá? Então vamos ver como é que vai abrir a próxima semana. Tem todo aquele lance do Donald Trump, dos tweets, da tarifação, dos títulos do tesouro que estão entrando em crise, dos juros, de todos os embrólios. Mas vocês já viram que quando o mercado pega para andar, mano, ele vai, tá? Ele realmente vai. Então, demos um giro aqui por gráficos. Vamos dar um giro por alguns dados, fatos aí neste Café com Bitcoin. Eu quero só deixar um convite para você que chegou aqui no canal pela primeira vez, se deparou com esta análise e está acompanhando o primeiro vídeo do canal, você se inscreva e ative o sininho de notificações para você fazer parte de uma das comunidades que mais cresceu no YouTube nesse período de um ano, a comunidade de investidores de Bitcoin e criptoativos. Junte-se a nós, tá? A gente faz leituras praticamente diárias aqui. Eu deixo um convite para vocês que acompanham sempre as análises do canal, que vocês tornem-se membros, para que vocês passem a ter acesso ao Café com Bitcoin, que é quase diário, lives e outras séries também, tá? Com vídeos de um perfil diferente das análises públicas do canal. Acho que o melhor conteúdo tá no membros, né, cara? Tinha que ser assim mesmo, né? E aí eu vou sortear para os membros nessa semana que vem vários brindes legais aqui, tá? Quase mensalmente a gente tem sorteios no nosso membros, e a gente vai sortear uma Trezor Safe 3 com o curso do básico avançado, 2 camisetas temáticas da Satoshi Store, 2 cursos de análise técnica, uma mentoria individual comigo. E sendo membro Pro ou Max, você ainda ganha acesso para a nossa comunidade fechada, onde a gente discute vários assuntos legais, ó. Postagens e alertas, buy and sell. Aqui os membros ficam falando o que eles estão comprando e vendendo, análises gráficas, atualizações sobre bolsa de valores, dados on-chain e estatísticas, né? Estratégias de saída dos membros, enquetes, impostos e tributos, até os membros mandam análises, a galera fala sobre pools, DeFi e staking, bastante coisa mesmo, e esse formato de comunidade fechada está sendo um sucesso, a galera está gostando bastante, então seja membro que você vai receber o VIP Pass para entrar para dentro da nossa comunidade fechada e interagir com membros que compartilham dos mesmos objetivos que você. Os ETFs de Bitcoin, investidores, empurraram o carro com tudo nessa semana. Eles compraram basicamente 3 bilhões de dólares. Na verdade, o saldo líquido foi 3 bilhões de dólares. Tá? Eu somei isso aqui, ó. Eu somei essa coluninha aqui, ó, nesses últimos 5 dias, dá 3 bilhões de dólares de entrada de capital. Tá? Então, a retomada do interesse institucional por Bitcoin veio forte. Olha lá, o gráfico do total acumulativo voltou a apontar para cima, tá? Ele vai passar desses 40 aqui, ó, ele vai embora, ele vai voar, certo? Para bater 50, sei lá, ele vai voar, ok? Então o Bitcoin é um ativo que tem cada vez mais atratividade para institucionais e eles podem se expor através da Bolsa de Valores dos Estados Unidos.
Esse indicador mostra pra gente que claramente a demanda por Bitcoin foi retomada, tá vendo aqui, ó? A gente já volta a ter saldo de demanda positiva nos últimos 30 dias. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, nesse ponto aqui, ó. Infelizmente eu não consigo desenhar na tela, eu preciso descolar um aplicativo aqui que eu possa desenhar e que o OBS mostre para vocês. Mas, veja, tá vendo aqui, ó? Quando a gente retomou a demanda positiva, o Bitcoin explodiu nessa oportunidade. O mesmo aconteceu aqui. Aqui a gente ainda teve algumas falhas, certo? Tudo bem. Ficou positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Mas na hora que andou de vez, existe uma boa possibilidade da gente andar de vez, né? O Bitcoin foi lá bater na última máxima. Então, Bitcoin extremamente forte, resiliente, e isso deve impactar o mercado de criptoativos também. Investidores, quero deixar o convite para vocês abrirem a conta de vocês lá na Maxi, pelo link da descrição desse vídeo. Você só precisa de nome e e-mail, tá? Em 1 minuto você abre a conta na Maxi e passa a negociar criptoativos com as menores taxas do mercado, tá? Tanto para spot quanto futuros. Se você opera futuros, cara, você tem que se ligar na questão das taxas mais ainda. E a Maxi, a corretora parceira do canal, não faz o menor sentido mais um brasileiro negociar por outra corretora, já que a Maxi tem uma excelente liquidez, ela tem o maior limite de saque sem KYC, ela tem prova de reserva de 100% dos ativos, ela tem a menor taxa do mercado. E se você abrir a sua conta pelo meu link, eu negociei direto com a Maxi a menor taxa de negociação do mercado. Nenhuma outra corretora vai te dar a menor taxa, certo? Só aqui com o meu link. Então, abra a sua conta na Maxi. Não é à toa o fato dela estar crescendo aí igual um leão aí ganhando posições no ranking de maiores corretoras, tá? Ela está crescendo em um ritmo brutal. A corretora cripto que mais cresce hoje no mundo e no Brasil também. Agora dá uma olhada nisso aqui, investidores. Esse aqui é um indicador que mede o social risk. Basicamente um risco social, um risco medido por comportamento dos investidores lá nas mídias sociais. E o que aconteceu, cara? A gente está nas mínimas aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? A gente está nas mínimas, a gente está quase zerado. O que esse indicador leva em consideração? Olha só. O número de inscrições em diversos canais do YouTube, o número de visualizações nos vídeos de diversos canais do YouTube, o número de seguidores engajando em diversas contas de criadores de conteúdo do mercado de criptomoedas no Twitter ou na plataforma X. O mesmo para exchanges, plataformas de negociação, né? Seguidores e engajamento, medindo engajamento nas plataformas de negociação. O mesmo também para Layer 1s, tipo blockchains, perfis de blockchains de primeira camada lá no X/Twitter, né? Medindo engajamento. E aí a gente tem essa linha vermelha, que é o Total Social Risk, que é basicamente o acumulativo, o resultado acumulativo, levando em consideração todos esses dados aqui. E está acontecendo uma coisa realmente impressionante, assim, nós entramos em um mercado de baixa, mercado de baixa nas mídias sociais, assim. As mídias sociais atingiram um nível de engajamento mínimo, assim, que realmente a gente só vê em ciclos de baixa desse mercado, né? E hoje nós temos consumindo conteúdo sobre criptoativos somente vocês mesmos, os verdadeiros investidores. Vocês, cara, são os investidores que estão aqui e estarão aqui, não importa o que aconteça. Porque vocês são caras que gostam do mercado, que se identificam, que se enxergam como investidores, que acreditam na proposta da tecnologia blockchain, que acreditam na valorização no crescimento desse mercado e na valorização dos ativos dessa indústria. Então, só sobrou os verdadeiros. Com algumas... Sempre tem ali, né? Sempre tem. Aqueles caras chatos pro meio. Mas eles são minoria. A grande parte da galera que está no mercado agora é a galera verdadeira. E eu fico refletindo... Cara, que loucura isso, né? A gente jamais iria imaginar que nós teríamos um engajamento tão baixo ou tanto desinteresse. Eu falo de engajamento, mas também isso você pode entender como interesse. O interesse por criptoativos está nas mínimas, cara. Nas mínimas. Eu jamais iria imaginar que a gente teria esse nível de desinteresse com o Bitcoin tendo batido $100 mil, né? Isso aconteceu
as mídias de criadores de conteúdo voltado a criptoativos entraram em bear market, porque basicamente as altcoins, a grande parte delas não entrou em bull market, né? E a gente tem, sim, alguns aspectos que aconteceram com as altcoins nesses últimos tempos que até mesmo se assemelham a um bear market. Foi maluco, sim, o que aconteceu. A gente praticamente teve um bear market dentro de um bull market, olha que loucura. Porque a gente experimentou quedas aí em altcoins de 80% em alguns casos. Ou seja, em relação à margem de queda, foi uma margem compatível com o bear market. A gente vem de um período longo de quedas, né? Viemos de um período longo. Finalmente a gente chegou no momento que a gente acredita que o mercado agora pode andar, emplacar, recuperar tudo aí e explodir. Mas a gente passou por um longo período de quedas, né? E se a gente olhar temporalmente assim, também é até compatível com o bear market. Se a gente olhar que alguns criptoativos não renovaram, no fim do ano passado, não conseguiram nem voltar para o topo de março. Ou seja, a gente tem criptoativos que entraram em tendência de baixa desde março do ano passado. Né? Ou seja, a gente tem mais de ano aí já, né, com criptoativos nessa condição. E como isso impacta, né? Como esses dois fatores, o tempo de queda e a margem de queda, impactam o mercado, que é basicamente um desinteresse total. E apesar do Bitcoin estar na região das máximas, o Bitcoin foi nos 100 mil dólares que a gente falava há anos, a grande realidade é que acho que mais de 95% dos investidores que consomem conteúdo sobre criptomoedas estão expostos às altcoins e não Bitcoin. E como as altcoins tiveram fortes quedas, o interesse acabou. A gente está vivendo, investidores, o limbo do mercado. E existe um ponto muito otimista sobre isso. Existe um ponto muito otimista aqui. E assim como quando a gente esteve lá naquele fatídico novembro de 2022, quando a gente estava vivendo um bear market completo, que tinha não só altcoins, Bitcoin também em bear market, e eu já tinha esse canal, tinha pouquíssimos seguidores, mas ali eu falei, cara, vocês não podem desfocar e perder a referência que o Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Não vai demorar. Eu não sei o que vai acontecer para reverter. Eu não sei qual vai ser o catalisador. Lá na época a gente não sabia, então o discurso era isso. Eu não sei o que vai fazer reverter. Eu não sei qual vai ser o catalisador. Eu não sei quando, mas vai. A única coisa que eu sei é que vai. E foi. E naquele momento a gente tinha um desinteresse bizarro, tá? E assim como a gente estava naquela condição, naquela oportunidade, eu falo para vocês hoje aqui, tá? Nós vamos lá na frente lembrar desse vídeo. Todos nós vamos lembrar desse vídeo. Nós estamos em um momento muito bom para ter exposição em bons criptoativos alternativos ao Bitcoin. Não qualquer coisa. Não qualquer GMinha, não qualquer narrativa, não dar all-in em qualquer coisa. Não isso. Estou falando assim. Se você tiver uma estratégia responsável, cara, a gente está em um momento primoroso. Porque isso aqui a gente não observa sempre. E apesar da gente ter tido algumas quedas aqui, ó, tá vendo? Nessa oportunidade, você sabe o que aconteceu? Essas quedas aqui, ó, se acumularam. Isso aqui se acumulou e acabou gerando, assim, um nível de desinteresse bizarro. A gente grava um vídeo aqui, o número de pessoas que está consumindo, o número de visualizações está muito baixo. Esses canais que estão com número de visualizações bem altas aí, são um tráfego pago. É visualização paga, tá? Os canais que não estão usando o tráfego pago estão com nível de engajamento lá embaixo, tá? É bizarro ver isso acontecer. E a parte otimista dessa história, é que quando isso acontece, como o Bruno Perini fala, né? Quando tá ruim de postar e de criar, tá bom para comprar. Eu acredito nisso. Por isso que eu mostrei esse gráfico para vocês. Os canais do YouTube estão em bear market. Por isso que a gente pede para vocês deixarem o like, para vocês deixarem um comentário, interagirem, porque isso vai ajudando, né, os canais a se manterem vivos também durante essa fase, né? E conseguirem ali o mínimo de crescimento para dar motivação para a gente estar aqui e compartilhar a nossa visão com vocês. E a contrapartida é que, cara, as altcoins estão extremamente descontadas, investidores. Extremamente descontadas. As altcoins hoje estão a níveis de preço comparáveis a Bitcoin a 15 mil dólares. Tá? As boas altcoins. Certo? E só pra gente fechar aqui, olha lá o que aconteceu. Isso aqui é bom, né, cara? Olha lá, ó. O Volodymyr Zelensky se reuniu com o Donald Trump lá na Casa Branca. Que interessante essa imagem, né, cara? Eu achei uma imagem assim tão forte. Ó.
Os caras conversando sobre a treta lá, né? Que a gente não aguenta mais esse negócio dessa guerra aí. Já foi longe demais isso aí, né, investidores? E aí, segundo o Volodymyr aqui, foi uma conversa boa, né? E ele agradeceu o Donald Trump. Me parece que a gente pode ter algum tipo de evolução. E o Donald Trump, por mais louco que ele seja, a gente torce para que ele consiga mediar isso aí, né? E acabar com essa guerra. O mercado vai gostar disso, o mercado vai gostar. Na hora que sai um comunicado aí que, ó, Rússia e Ucrânia vão guardar as armas, né, e a paz vai se restabelecer, pelo menos lá, né? O mundo vive pipocando guerra em tudo quanto é lugar, para num lugar, começa no outro, mas pelo menos essa aqui que já foi longe demais. Espero que esta imagem aqui seja mais um capítulo que no futuro a gente possa olhar e falar, ó, ali estava nascendo um acordo de paz finalmente, porque da última vez eles tretaram, né? Vocês estão ligados lá, né? O Volodymyr lá na Casa Branca lá não deu muito certo, não. E a gente vai seguir em frente, tá bom, investidores? Resilientes e com a cabeça boa. E eu acredito que eventuais quedas que acontecerem dentro dessa fase para Bitcoin e criptos vão abrir boas janelas aí para quem, de repente, aguardou, né, o apocalipse final e... Ao que tudo indica, cara, não vai ter apocalipse final não, a menos que a gente tenha um colapso financeiro global. Vocês sabem que um colapso financeiro global demora anos, décadas para acontecer, e muitas vezes se você ficar se posicionando em favor de um evento tão raro, você pode dar um tiro na água, né? Então, reflita aí sobre a sua própria estratégia. Aqui a gente fala muito sobre estratégia, então inscreva-se no canal para você seguir acompanhando o conteúdo, deixa o like, para você ajudar a gente a sair desse bear market aqui no YouTube. Tá bom? E inscreva-se para seguir acompanhando o nosso conteúdo, certo? Forte abraço, bom final de semana para vocês, investidores. Tamo junto. Até mais. Investidores, quero deixar o convite para vocês conhecerem o relatório oficial do canal, que tem a nossa seleção de 25 criptomoedas promissoras para esse ciclo de alta. Nesse relatório vocês também vão encontrar o Mega Gemas, que tem algumas criptos de baixo valor de mercado e potencial altíssimo, e também recebem um e-book exclusivo, materiais que vão tornar você um investidor muito melhor, com certeza, e que vão te ajudar a conseguir resultado nesse mercado. O link está aí na descrição.